o médium Divaldo Franco declama um poema recebido por psicografia. Confira. Enquanto a multidão somente tem o que pedir, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que me deste, pelo pão que me dás, pelo ar que respiro, pela vida que estou a vivenciar. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, que olham o mar, que se detém a contemplar as flores de todas as coisas, todas as cores, mas diante da minha visão, pelos cegos, eu formulo uma oração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a voz melodiosa canora do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Diante da minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor voltarão a escutar. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ensina, pela voz que legisla, pela voz que trauteia uma canção, e o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, da vida nova cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que atendem a velhice, a dor e o desamor, mãos dos adeuses, que limpam feridas, enxugam lágrimas e sofrimentos das vidas, pelas mãos de poesias, meus de cirurgias, meus de sinfonias, meus de psicografias, pelas mãos que do seio atende uma criança de um corpo alheio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela, uma tapera, um ninho, um gravado de douro, um duplex, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí reclamarei, porque eu te tenho a ti, e te quero dizer, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores. Quais são as causas dos distúrbios sexuais? Poderiam estar ligados à influência dos espíritos? Confira. A sexualidade, ela está dentro do contexto do ser humano. Ela não é uma dimensão apenas que se coloca da cintura para baixo. Ela envolve a emocionalidade, ela envolve a racionalidade e envolve a nossa dimensão espiritual.
uma pessoa está ecologicamente posta em relação a si mesma, aos outros, ou a outra e à vida, quando exerce a sua sexualidade perfeitamente integrada dentro de uma perspectiva ética espiritual, alinhada com uma postura de racionalidade, integrada dentro de uma perspectiva de afetividade e, portanto, expressando-se fisicamente essa sexualidade, dentro desse prumo, ela haverá de estar posta dentro de uma movimentação harmônica. Quando estamos assim expressando a nossa sexualidade, guardamos sintonia com os espíritos que estão dentro desse movimento de alinhamento. Porém, quando guardamos uma sexualidade destrambelhada, quando a exercemos fragmentadamente, o corpo, o sexo periférico apenas como o corpo, quando fazemos desconectado da emoção ou da responsabilidade espiritual, também estamos conectados por sintonia aos espíritos. E esses, guardando similaridade conosco, potencializam a nossa expressão, gerando, portanto, encaixes psicoespirituais que podem engendrar processos de influências espirituais, numa linguagem comum chamada de encosto, que se configura mais tarde em obsessões cruéis. Obsessões, na linguagem espírita, é uma patologia de natureza espiritual em que os espíritos influenciam a pessoa que está no corpo a ter comportamentos inadequados e desequilibrantes, resultado de uma sintonia, de um encaixe, de um processo natural de engajamento um com o outro. A sexualidade, portanto, quando exercida num baixo nível, em nível de vulgaridade, de banalidade, quando manifesta nas suas distorções, nas suas disfuncionalidades, ela abre espaço para essas conexões negativas e trava-se processo de influenciação espiritual, aonde aquele que exerce o sexo o faz em companhias indesejáveis, apresentando compulsões sexuais, apresentando muitas vezes taras, às vezes culminando com as drogas para condimentar o gozo que se vai exaurindo e às vezes avança para atitudes agressivas, psicopatológicas, culminando às vezes em processos psiquiátricos graves de psicopatias envolvendo a sexualidade. É natural compreendermos que essa sintonia se faz com espíritos que saíram do corpo e desalinhadamente não souberam usar a sua sexualidade e guardam o mesmo tipo de experiência no mundo espiritual, juntando-se a outros espíritos e formando comunidades de espíritos que nutrem a luxúria, a libertinagem, os bacanais, as bacanais, e que experimentam toda a sorte de sensações no mundo espiritual como resultante daquelas que ficaram emergentes do corpo físico. Guardam, portanto, levam essas mesmas sensações corpóreas para o mundo espiritual. A obra do espírito Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão, fala de cidade, a cidade perversa, portanto, comunidades que fazem experiências, vivem momentos, estabelecem sexos e exercício da sexualidade no nível de absurdidades que levam-nos a lembrar os processos psicológicos, patológicos da Terra, do sadismo, do masoquismo, do exibicionismo, da pedofilia. São expressões que cursam no mundo espiritual em abundância em espíritos profundamente desequilibrados. Aqueles que estamos na Terra e vamos nos desconectando do equilíbrio no exercício da sexualidade, vamos criando os processos de afinizações com esses espíritos e às vezes temos muita dificuldade de desconectar deles depois que esse encaixe se fortalece por conta de se fixar processos obsessivos, processos simbióticos, compulsivos e que nos tornam escravos do sexo e não senhores da nossa energia sexual. O programa de hoje está chegando ao fim. No nosso próximo encontro, voltaremos com muito mais temas interessantes para você. Até lá!